Nos 399 municípios do Paraná, existem milhares de pessoas como o Antônio, que um dia acordou com a ideia de abrir um pequeno comércio de flores, uma paixão de sua esposa Silvia. Não demorou para que Antônio e Silvia decidissem somar forças e trabalhar juntos. No Sebrae, encontraram todas as soluções que precisavam para abrir seu pequeno negócio. Sentiram-se seguros nas mãos de gente que conhece a fundo a trajetória que cada empreendedor deve percorrer para ter sucesso. Receberam informações valiosas sobre como analisar o mercado e planejar um novo negócio. Antônio e Silvia buscaram conhecimento técnico e ferramentas de gestão. Capacitaram-se, cresceram, ganharam preparo e segurança para abrir sua pequena empresa, que não para de prosperar. O Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, existe para transformar a vida dos empreendedores e a sociedade. Empreendedores são agentes de transformação e podem contar com o Sebrae para realizar e crescer. O Sebrae Paraná tem 7 linhas estratégicas para promover um ambiente favorável para o crescimento dos pequenos negócios, despertar a vontade de empreender em jovens estudantes, do ensino fundamental ao superior, preparar lideranças para superar desafios, pensar e lidar com novos cenários, auxiliar micro e pequenas empresas a figurarem no mapa mundial dos pequenos negócios, incentivar modelos de negócios inovadores, apoiar empresas a conquistar excelência na gestão e mostrar o caminho para crescer, estar sempre ao lado de quem deseja iniciar ou melhorar sua empresa. Se você é empresário ou sonha em se tornar um, conte com o Sebrae a qualquer hora nos canais digitais. Ou, se preferir, vá a um dos escritórios, pontos de atendimento ou salas de empreendedor. É para isso que o Sebrae existe, para fazer a diferença na vida do Antônio, da Silvia, do Otávio, da Ana, da Carolina e da sua. Sebrae, fazendo a diferença para quem quer empreender. Olá, boa tarde mais uma vez aqui no estúdio da Geniuscom, Genius Conecta. Estamos aqui mais uma vez para um super painel. Estou acompanhado aqui agora de pessoas do mais alto gabarito aqui. Conseguimos juntar mais um time muito bom. Aliás, os painéis que a gente está tendo aqui na Genius, só pedrada até agora, hein? Aqui a gente vai fazer um painel sobre o mundo do futuro, ou o futuro é agora, né? E eu tenho aqui comigo hoje, para a gente bater esse papo aí, bacana, legal, eu tenho aqui comigo o Josmar. O Josmar, ele é empresário, ele é proprietário da Soueto Alimentos. A Soueto, ela foi fundada no ano de 2000. O Josmar tem algumas experiências muito interessantes, algumas histórias de vida muito interessantes para contar para a gente sobre inovação e sobre a trajetória dele como empresário. Eu estou aqui também com o Pedro. O Pedro Malanga é coordenador de projetos estratégicos da Integrada. Ele é graduado em análise de sistema pela Unifil. Ele possui especialização em segurança da informação e gestão corporativa em TI. Também possui MBA em gestão de projetos e concluiu o programa de inovação para cooperativismo. E aqui eu tenho ao meu lado meu amigo, meu companheiro de trabalho, meu colega, professor Rodolfo Fiorucci. O professor Rodolfo é doutor em História, professor em Direito, professor e diretor-geral do FPR Jacarezinho. Palestrante, ontem mesmo estava em Parintins, né? Palestrante sobre temas da educação e inovação, história, política, fascismo, autoritarismo e imprensa. A gente vai tentar fazer um bem bolado aqui, pensando nesse mundo do futuro, ou nesse futuro imediato, nesse futuro do agora. Me lembro, ouvi uma música uma vez, e a música falava assim, que o futuro não é mais como era antigamente. Eu acho que todos os futuros que nós projetamos 2 anos atrás, eles mudaram significativamente. Existe uma expressão que o pessoal criou
dentro do mundo da educação, e está aplicado às outras áreas também, que já até foi superada, né? O mundo VUCA. Agora tem o mundo BANI, que é preparar, na verdade, ou estar próximo do que é inesperado, não linear, angustiante, inseguro, né? Então, a gente quer ouvir um pouco vocês sobre esse mundo que nós estamos mergulhados, esse mundo que nós estamos inseridos nesse momento. E eu acho que nunca se imaginou que o começo do século XXI a gente fosse enfrentar um período de tanta instabilidade, insegurança, complexidade, não linearidade. Josmar, compartilha conosco as suas experiências. Bom, vamos lá então, né? Agradecer o convite, pessoal do Sebrae, as palavras do Hugo. É um prazer estar aqui com vocês. Viemos aqui, de uma certa forma, contar um pouco da nossa história. Não é nada mirabolante, mas foi construída com muita garra, muita determinação, né? Espero que vocês gostem e que possa, de alguma forma, isso servir de inspiração para vocês. Bom, como o Hugo falou, meu nome é Josmar Bagatin, tenho 44 anos, sou casado, pai de 3 filhas, moro em Joaquim Tavra, sou natural dessa cidade, proprietário da Soeto Alimentos, uma indústria de alimentos, né, que foi fundada no ano de 2000 e sediada em Joaquim Tavra, Paraná. Nossa empresa, de uma certa forma, começou muito pequena, com a vontade de ser dono do próprio negócio. Na época era solteiro, foi fundada no fundo da casa dos meus pais. E a nossa máquina, né, que processava os nossos produtos, era um tanque de lavar roupa. Normalmente a gente fala em inovação, né, parece uma coisa tão simples. Algumas inovações a gente pensa que são coisas que transformam a nossa cadeia, né, alimentar, que transforma, de repente, o modo de ir e vir, né? Mas a gente começou inovando, processando alho descascado. Na época, só se vendia um alho em casca, e os restaurantes, bares, açougues, tinham o trabalho de ficar descascando. A gente começou a descascar, atender esse público, né? Isso foi na cidade de Bauru, no ano de 2000. Graças a Deus, a gente foi crescendo, foi sempre buscando melhorar. E de 2000 para 2006, acabou ficando pequeno o fundo da casa dos meus pais, e a gente foi para um sítio do meu avô. Na época, ele tinha um galpão lá de 80 metros quadrados, e acabou nos cedendo gentilmente. De uma cidade, a gente começou a trabalhar mais em outras 2, né? Fomos para a capital do estado do Paraná, Curitiba. Ali começamos também a colocar mais produtos em linhas, sempre buscando inovar, melhorar o nosso faturamento, atendendo os mesmos clientes. A visão nossa é que, ao invés de ficar correndo muito, abrindo muitas cidades, ou então buscando outros clientes, a gente começou a melhorar o nosso ticket de faturamento para esses clientes. 9 colaboradores nós tínhamos nessa época, era, como se diz, uma família, um pessoal que tem uma maior lembrança, uma gratidão enorme, porque lá atrás, parece que com menos pessoas a gente acabava realmente compartilhando mais as histórias e vivendo assim de uma forma bem unida mesmo. Depois de 2006, graças a Deus também com muita força, muito trabalho, a gente conseguiu um terreno na nossa cidade, uma área de 1.850 metros quadrados, que construímos a nossa fábrica. Então, saímos de um barracão de 80 metros, viemos para um barracão com 716 metros de área construída. Ainda estávamos um pouco acomodados nessa época, com os mesmos 10 produtos, né? Aumentamos um pouco a quantidade de colaboradores e aumentamos uma cidade. Em 2012, veio essa situação de vir para a cidade, a empresa saiu, né, de uma zona rural escondida, veio para uma área industrial próxima à rodovia. A gente viu a necessidade de melhorar a nossa gestão, nos preparar melhor, porque a empresa sendo melhor mostrada, veio boas oportunidades, no qual senti um pouco de insegurança. Eu digo que foi aí que começou a minha história com o Sebrae, né? Sou muito grato por tudo que aqui tenho, os amigos que foi construído nesse tempo junto, né?
E graças ao Sebrae a gente foi melhorando a nossa gestão, fomos evoluindo, buscando mais conhecimento sempre e aplicando, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente busca conhecimento, mas fica só na teoria, guardado na gaveta e não coloca em prática, não se arrisca, né? Acho que a questão da inovação que vem um pouco é isso, né? É se arriscar também. Não adianta ter 20 ideias boas, mas todas guardadas no seu celular ou então na sua gaveta, né? Coloque uma em prática, aperfeiçoa ela, busca ela, que as coisas acontecem. Em cima disso, depois a gente foi melhorando o nosso mix de produto, mas ainda participando assim, de eventos, de feiras, acabávamos vendo que não tínhamos um grande diferencial. A nossa linha de produto era mais chamado de commodities, que eram facilmente trocadas, ou então você tinha que ter o menor preço para conseguir se manter no mercado. Dentro dessas feiras, dentro de rodadas e tudo mais, a gente acabou vendo a necessidade de criar um mix no qual a gente pudesse explorar melhor a nossa marca e, com isso, gerar mais valor, né? Foi aí que a gente começou a desenvolver produtos. A nossa planta começou a ficar pequena. Adquirimos um imóvel ao lado do nosso, que de 716 metros quadrados, ela passou a ser 2.500 metros de área construída. Com isso também, a gente acabou daí criando uma linha de produtos que a gente chama para o varejo, né? A gente deixou de atender indústrias, restaurantes, casas de carnes, no qual o nosso produto acabava ficando muitas vezes no freezer, né? Ou então no almoxerifado, e ela começou a ganhar destaque nas gôndolas dos supermercados, nas mesas de lanchonetes. A nossa marca começou a ficar melhor conhecida. Dentro disso também a gente viu, né, que poderíamos criar uma categoria diferente daquilo que o mercado vinha oferecendo. Tivemos assim como experiência a nossa categoria de molhos, foi muito bem aceita, né? Eu acho que alguns de vocês que estão nos assistindo já devem ter conhecido, experimentado. Espero que tenham gostado também, né? Mas esse 2017 foi um início assim de uma nova Soeto, de um novo mercado, no qual a gente teve que nos arriscar, tivemos que entender que não era só a venda para o comprador de supermercado que era válida, nós tínhamos que despertar o interesse também dos consumidores. Com isso, a gente acabou buscando uma agência de marketing, de desenvolvimento, no qual ela criou uma linha de produtos assim, com um apelo chamativo bem interessante, no qual o consumidor sentisse confiança em comprar, levar para casa e experimentar nossos produtos. De 2017, né, vamos dizer assim, nós somos ainda uma empresa bebê, pelo que a gente tem buscado de desafio, né? Nós estamos concorrendo com empresas de 100 anos de existência, 50 anos. Embora a Soeto hoje tem 21 anos, mas nesse público que é varejo, a gente está há 4 anos. E compartilhando, né, as nossas conquistas com o nosso pessoal, com amigos, a gente vê que, graças a Deus, está tendo bastante sucesso. Hoje estamos atuando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Isso de uma maneira mais bem distribuída, mais forte. Conseguimos assim entrar em grandes redes de supermercados, que é um desafio muito grande. A dificuldade, porque normalmente o que a gente ouve falar dos compradores, e a gente dá razão que a gôndola não é um elástico que ela aumenta, né, para colocar o nosso produto. Para a gente entrar tem que sair alguém. E, graças a Deus, a gente vem conquistando esse espaço devido à inovação, a procurar ter um mix de produto bem elaborado, que o consumidor, né, sinta prazer em comprar, em colocar em suas refeições. E assim a gente vai ganhando cada vez mais espaço e fortalecendo assim a nossa marca. Isso foi início de 2021, né, essas redes, essas conquistas. Hoje a gente já está mais distribuído para o Brasil, né? Tem esses estados pintados em verde, onde a gente está. A nossa empresa hoje de 2.500 metros de área construída está com 3.700, estamos com 64 colaboradores.
Hoje, 94 produtos já desenvolvidos, né? E o que a gente vem observando ao longo da história, né? Uma empresa que começou no fundo do quintal das casas dos meus pais, com a vontade de ser dono do próprio negócio. Eu acredito que nunca passou na minha cabeça que poderíamos estar com essa estrutura hoje, de ter alcançado esses estados, né? Nós tínhamos somente vontade de trabalhar e ser dono do próprio negócio. As oportunidades foram surgindo, né? A pauta e inovação sempre teve também, né, na nossa mesa. Só que o que a gente aconteceu é colocar em prática, né? De ouvir a palavra inovação, ver aquilo que a gente estava fazendo, o que a gente poderia melhorar, o que o mercado estava precisando que a gente pudesse desenvolver. E são pequenas coisas, né? Não, digo que não é uma coisa assim que não desenvolvemos nada que cresça ou diminua ou qualquer nada, mas a gente viu um nicho de mercado que acreditamos nele, acabamos errando bastante também. Eu acho que isso fez parte de um aprendizado, fez parte de uma evolução, porque muitas vezes quando a gente só recebe elogios, a gente tem que tomar cuidado, porque o ego pode falar mais alto e acaba não percebendo algumas armadilhas que pode ter na trajetória, né? A partir do momento que a gente acaba errando, acho que a gente faz uma reflexão, com isso faz um aprendizado melhor. No próximo projeto a gente acaba pensando melhor, vendo o que mais que pode dar certo, o que mais pode dar de errado e aí corrigindo, né? O que eu venho a dizer para vocês seria isso, né? Que é uma empresa que começou do fundo do quintal, com um tanque de lava-roupa. Hoje nós estamos com uma planta de 3.700 metros quadrados, estamos em 11 estados, estamos com 94 produtos. Essa é um pouco da nossa história. Espero, de uma certa forma, que possa inspirar vocês a acreditar nos sonhos, mas que esses sonhos também vocês ponham no papel, batalhem para conquistar. Eu sempre gosto de acabar encerrando, né, com uma frase de reflexão. Hoje eu escolhi essa, que nós não podemos prever o futuro, como o Hugo falou, né? A gente não sabe o que vai ser da nossa vida daqui 5 anos, com a tecnologia que está vindo aí. Muitas coisas vão mudar com certeza, né, como mudou nos últimos 5. Mas a gente pode criar o nosso futuro, né? A gente pode batalhar e correr atrás e ser algo melhor do que a gente é hoje. Agradeço a participação. Tenha uma boa tarde. Muito obrigado, Josmar. Muito obrigado por compartilhar conosco. Eu já tinha visto essa história sua. E cada vez que eu vejo aquela foto do tanquinho, eu acho fenomenal. E eu acho muito bacana compartilhar isso. Não uma história de sucesso, mas uma história de criar, de transformar e de fazer as coisas irem acontecendo, né? E eu acho muito bacana quando você coloca também que erra bastante. Quem imagina que vai ser um mundo maravilhoso e de sucesso, assim, só sucesso, está enganado, né? E eu acho que essa ideia de você projetar um futuro é muito bacana. Com relação a projetos, o Pedro ele é coordenador de projetos da Integrada, né? E conta para a gente, Pedro, como que a Integrada está vendo, está sentindo ou está se projetando para o futuro? Vamos lá. Opa, pessoal, obrigado aí pelo convite. Obrigado, Hugo, pelas palavras. Mais uma vez aí na GeniusCon, podendo participar. Bom, tem uma apresentação para passar. Isso. Então, pessoal, pegando um pouco do gancho do que o Josmar falou ali, a Integrada também é uma empresa relativamente jovem, de 25 anos, né, comparado com as grandes outras cooperativas. E eu trouxe alguns números aqui para a gente contar um pouco da história da cooperativa e como que a cooperativa trabalha em inovação. Tá? Então, rapidamente aqui, o que é alguns números da nossa cooperativa, o que a gente tem de importante dizer que a gente está em mais de 50 cidades aí do estado de São Paulo e principalmente no Paraná, e a gente consegue atender mais de 250 cidades nessa região. E dizer que em 2020, o faturamento da cooperativa, né, a gente atingiu 4 bilhões e 400 mil reais. E um dado interessante, né, que 1% da safra nacional
de soja do Brasil inteiro passa pela cooperativa. Né? Então, com a força dos cooperados, aí, desse mais de 11 mil cooperados que hoje a cooperativa trabalha junto, a gente consegue movimentar um valor expressivo aí de soja, colocando justamente o Brasil na frente como o maior produtor de soja do mundo. Né? E aí você traz para o tema inovação, né? E o Josmar ele falou um negócio muito interessante, que ele estava trabalhando com commodity, né, Josmar? E aí teve que se inovar para sustentar o negócio. E a cooperativa, ela também trabalha com alguns commodities, né? E a gente, o que é inovação para a cooperativa hoje? A gente busca inovação, a gente vem reestruturando o setor de inovação há algum tempo, mas a gente cria duas trilhas. Com essa reestruturação, a gente acaba criando duas trilhas bem importantes aqui para nós. Uma que é porteira para dentro e a outra que é a porteira para fora. Então, quando eu falo que porteira para dentro, é todo aquele tipo de inovação para o meu cooperado, para aquele produtor que está na fazenda. Então, vai ser desde uma telemetria, um produto biológico mais eficiente, enfim, tudo que ele consiga ter um resultado melhor com uma sustentabilidade no final do seu negócio ali. E a porteira para fora, a gente trabalha a inovação para dentro da integrada, né? Inovando as nossas indústrias, as nossas unidades de recebimento, que isso é muito importante, que o produtor ele chega lá para entregar o produto dele, tem que ser atendido de forma ágil. E para falar de inovação, intraempreendedorismo, em 2016, a gente criou um programa chamado Silo de Ideias, que basicamente, o que é isso? É a gente colocar os nossos colaboradores, né, para fazerem parte da inovação. Então, é um programa que o próprio colaborador ele pode colocar suas ideias, né, ele monta suas equipes, e assim ele consegue colocar em prática muito daquilo que ele ficava só pensando, eu gostaria de ter um trabalho um pouco diferente, eu acho que isso aqui poderia melhorar. E, lógico, sempre buscando aqui o aumento de receita, né? O aumento da margem da cooperativa, redução dos custos e redução de despesas. Tá? Então, isso aí é o empreendedorismo. E aí a gente traz a inovação um pouco mais próximo da sociedade, né? Que é o relacionamento com as empresas. E aí, em 2019, a gente criou um programa chamado Conexão Integrada, focando bastante com a Open Innovation. Né? Então, basicamente, o que a gente traz com esse programa? A gente traz o contato com as empresas, né? E as startups que, por sinal, têm um produto e querem testar, querem trazer para campo, tem, por exemplo, um produto para colocar na propriedade, mas não tem a propriedade. A gente tem muito, como a gente tem a facilidade de contato junto com os cooperados, isso a gente consegue fazer essa conexão entre as startups, empresas e o mundo agro. Né? Então, até agora, a gente está com 39 projetos aí, alguns cancelados, outros continuados, mas, enfim, é um braço de inovação da cooperativa que a gente consegue trabalhar muito o ambiente de inovação. E agora, para falar para a Tríplice Hélice, que é um outro modelo de inovação que a cooperativa possui. Tá? A Tríplice Hélice, o que é? É o conjunto entre governo, né, empresas e institutos de pesquisa. E, recentemente, a gente fez um trabalho muito interessante com o governo da China, a UEM e a Embrapa, né? Onde um pesquisador da UEM, o pesquisador Luiz Cruciol, a gente passou mais de um ano com ele lá na China, fazendo os testes, trabalhando um algoritmo. Tá? Ele desenvolveu um algoritmo para justamente aumentar a acurácia dos mapas de NDVI, mapa de satélite multiespectrais, porque hoje se fala muito nisso, né? Mas a gente não tem um trabalho muito científico trazendo como é que funciona e qual que é a melhor forma para você usar essas imagens. Então, o Luiz agora vai fazer a apresentação do trabalho dele e mostra, né, o quanto que a cooperativa pode se envolver. A gente, enquanto o Luiz estava lá na China, fazendo os testes, mandando resultado, a gente estava em campo, buscando e comparando esses resultados para ele, né? Colocando em prática o que ele estava questionando. E agora, recentemente, a gente faz parte agora do Cocriago, que é um centro de inovação que vai acontecer em Londrina. Tá? E até o final do ano de 2021, agora, deve ser inaugurado, certo? E vai ser um ambiente dentro da sociedade rural,
até vocês, se puderem estar visitando lá futuramente, vai ser bastante interessante, porque é um ambiente para que a gente consiga conectar as startups, as empresas e os patrocinadores, que no caso da Integrada a gente está lá como uma empresa parceira também. Então a gente vai ter uma salinha nossa ali, justamente para estar apoiando esses estudantes, essas empresas que queiram ter um ambiente de inovação para o agro. Então vai ser bastante interessante esse trabalho, né? Até o Josmar vai ter bastante empresa lá, startup, vai ser bastante interessante para nós. E aí vamos voltar um pouquinho para porteira para dentro, né? E aí o que a gente fala quando a gente está falando inovação para as fazendas, para as propriedades? Normalmente a gente tem uma série de outros itens, mas eu queria trazer aqui principalmente o sensoriamento, né? O que é isso aí? Eu tenho uma série, um universo de sensores hoje em máquinas e equipamentos, sensores de campo, enfim, é uma série de itens que estão coletando dados e levando isso aí para uma plataforma. Inteligência artificial é como que eu vou trabalhar isso, né? Então, eu tenho essas opções de conectividade, sensoriamento, e eu tenho a inteligência artificial fazendo todo o trabalho pesado para a gente. Só que aqui, pessoal, a gente tem um problema sério no campo, que é a conectividade. Então, hoje, o maior gargalo de uma propriedade para se usar esse tipo de solução é justamente a conectividade. A partir do momento que eu tenho a conectividade aqui, todos os outros itens eles começam a funcionar. E eu tenho hoje muitos sistemas de gestão, né, que busca trazer de uma forma muito simples e muito centralizada para o meu cooperado, para o meu produtor, de uma forma bem simplificada as informações que estão sendo coletadas no campo. Para quê? Para que lá na frente ele tenha ali o nosso resultado da fazenda de forma sustentável. Certo? E aqui um pouquinho de imagens hiperespectrais, satélites com radar, enfim. Esse é o tipo de tecnologia que o Luiz testou, né, e está testando lá na China. O que eu posso dizer com isso? Hoje a gente tem condições de termos, via satélite, a análise das propriedades, do estágio fenológico das plantas, a forma como está se desenvolvendo essa lavoura, e mais do que isso, hoje eu tenho condições, não tão simples ou não tão baratas, né, mas eu tenho condições já de começar a identificar elementos químicos na minha lavoura. Então, por exemplo, vai chegar num futuro que eu vou conseguir identificar que aquele talhão ou aquela lavoura ela está com uma deficiência de cálcio, por exemplo, né? Então, são itens aí que vão cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia, certo? Aqui uma imagem de como isso representa para nós hoje. Então, eu tenho uma fazenda muito grande, com vários talhões aqui divididos. E aqui no talhão, aqui em cima, eu estou vendo que eu estou verdinho. Então, aqui para mim, ele sinaliza que a lavoura está pronta. Mas imagina só se o produtor ou o agrônomo, ele só visita esse pedaço. Toda vez que ele vai na fazenda, ele só visita esse pedaço. Ele não vai conseguir, de forma do solo, enxergar que eu estou com um problema sério em outras partes da fazenda, né? Então, isso aí são soluções que já estão começando a trazer, são coisas muito interessantes que vale a pena a gente estar estudando futuramente. Aqui eu tenho uma solução bastante interessante, que é da Charvio. A Integrada está fazendo os testes aí pelo canal de relacionamento com as empresas. Então, basicamente, ele começa a conectar as coisas. Eu tenho aqui um sobrevoo de drone na minha propriedade, né? Ele faz a captura dessas imagens, sobe a imagem para uma plataforma. A plataforma, ela junto com a inteligência artificial, ela identifica plantas daninhas para mim, né? E eu pego esse mapa aqui, eu jogo lá dentro para o meu pulverizador. Tá? Esse pulverizador aqui da Kuhn, ele tem corte de seção. O que significa isso? Que conforme eu vou passando, somente aonde eu preciso, ele vai soltar produto. Então, toda essa área que está amarela e está mais branquinha aqui, eu posso até passar com o implemento aqui, mas ele não vai soltar produto. Esse tipo de solução, a gente está falando de uma economia de mais de 60% de produto. Então, isso aqui é resultado na ponta da caneta lá para o produtor. E lembrando, né, lógico,
o quanto que o meio ambiente vai ganhar com isso também, porque é máquina deixando de queimar diesel, é produtos não sendo colocado no ambiente, enfim, é um tipo de solução bastante aplicável, que já está funcionando, a gente está em campo com isso, com esse tipo de solução nesse momento. Aqui mais um item, aqui é uma telemetria agora, por isso que é importante a conectividade no campo, porque para eu ter esse resultado em tempo real, eu preciso de cobertura de sinal, né? Então, meu trator lá, ele está coletando informação, só que eu preciso ter conectividade para tirar de lá, porque não adianta nada. Nesse caso, não adianta nada eu passar o dia inteiro trabalhando e saber que no final do dia eu fiz alguma coisa errada que me gerou um prejuízo. Aqui, o ideal seria, que ficou pequeno, mas ali, se não me engano, está marcando 12 km por hora, e a aplicação foi feita em 16. Então, isso aqui, se eu estou dentro da máquina, o meu celular começa a apitar e começa a me avisar o tipo de problema, o tipo de prejuízo que eu posso ter. E eu consigo, de forma muito rápida, corrigir isso, né? Isso aqui também é uma empresa lá de Londrina, uma startup que a gente fez algumas participações, a gente trabalhou junto com eles, que é a Agritel. Tá? E aqui, falando um pouquinho de sensores, né? Essa aqui é uma estação meteorológica da Field Pro. A Integrada trabalhou muito tempo ajudando o desenvolvimento. Esse aqui é o nosso gerente técnico hoje, que é o Wellington. E olha só a diferença do primeiro protótipo, né, para o produto final. Então, você vê que a gente acompanhou todo o processo, a gente estava lá ajudando no desenvolvimento do produto. Qual que é a grande sacada dessa estação meteorológica aqui? A forma como ela captura a quantidade de chuva. Né? Então, aqui a gente não tem nenhum equipamento que passa água por dentro. Aqui, ele tem um sensor nessa cabeça que ele vai, conforme as gotas de chuva vão batendo ali, ele vai te avisando e fala o quanto choveu. Tá? Um produto que já está disponível para venda, já foi validado, a gente testou muito, possui plataforma, né? Mais uma vez lembrando que tudo que a gente está falando tem que ter um resultado na mão do cooperado, do produtor. Então, ele possui o aplicativo. Isso aqui já é produto de mercado. Ela foi testada dentro da Integrada, a gente ajudou o desenvolvimento e já está disponível, inclusive na nossa plataforma, na Supercampo, já tem esse produto aí. Tá? E aí, futuro. Né? É igual você comentou, né, Hugo? O futuro é agora. Né? Então, o que é futuro para o agro? Vamos pensar, robôs lá andando no meio da plantação, tratores autônomos, equipamentos autônomos, defensivos biológicos, plataforma de troca de dados, enfim, uma série de itens que a gente pode trabalhar. Só que isso aqui não é futuro, isso aqui é agora. Tá? Esse tipo de robô, esse tipo de rover, há 2 anos atrás a gente já teve um contato com a Faculdade de Cornélio, o Instituto Federal de Cornélio ali, que eles já estavam começando a desenvolver isso aí. Né? A gente conversou com os alunos, começaram a fazer alguns testes, acabou não indo para frente, mas eles começaram a pensar nessa solução. Trator autônomo, faz várias vezes que a Integrada já levou tratores autônomos para a própria exposição. Né? Então, hoje eu tenho, além desse equipamento da Case aqui, que é realmente um produto final, hoje eu tenho condições de fazer um retrofit num trator. Eu consigo colocar equipamento nele para ele virar autônomo. Então, cada vez mais esse tipo de solução ficando acessível para o produtor. E é lógico, defensivos biológicos. Essa imagem aqui é de uma startup, que agora virou uma empresa, lá de Londrina, é a Agribela. Então, você contrata ela para quê? Para matar um tipo específico de percevejo, por exemplo. Ele vai lá com o casulo, com o inseto inimigo natural daquela praga, e é lançado via drone dentro da área, e isso aí eclode e faz o controle biológico da praga. E para finalizar, a gente está falando de plataformas de troca de dados. Cada vez mais a gente vai ter e vai ver plataformas que conectam muitos itens, muitas máquinas, muitas soluções diferentes. Eu conecto o trator, eu conecto a estação meteorológica, eu começo a juntar tudo, independente da marca, e eu começo a fazer uma troca de dados entre elas. Para quê?
para o produtor ter a facilidade e a opção de escolher qual que é a plataforma que ele quer trabalhar, qual que é o sistema que ele quer trabalhar. Eu gosto do meu equipamento de campo, mas eu não gosto do aplicativo dele. Eu posso trocar, né? Então, cada vez mais agora a gente vai começar, igual a AgriRouter é uma plataforma, o Nevonex também é uma plataforma da Bosch muito grande. Por quê? Eu começo a ter um padrão de linguagem, que eu converso com todo mundo, do hardware ao software. Isso aí facilita e eu gero um padrão. Tá? Então, voltando no teu gancho lá, o futuro já está acontecendo, a gente já tem muita solução. E, pessoal, seria isso. Aí está o meu contato, o contato da Bruna. Eu e a Bruna hoje, a gente trabalha junto na parte de inovação da cooperativa. Tá? E agradecer mais uma vez o contato, o convite. Foi mais um prazer aí estar participando da GenusCon novamente. E queria agradecer mais uma vez. Obrigado, Hugo. Ok, obrigado, Pedro. É muita informação, na verdade, para a gente ficar digerindo aqui. E vendo, né, o que o Josmar falou e o que você comentou aí, né, a mudança ela é muito rápida, ela é muito intensa, né, uma empresa com poucos anos, eu estava vendo o gráfico que o Josmar mostrou, no começo do ano estava em 4 estados, agora está em 11. Quer dizer, eu estou falando em período de meses, né? Então, essa rapidez, essa aceleração das coisas é muito intensa, né? No ramo da inovação, a gente fica vendo a cada dia surgindo coisas novas, né? E a história do painel, né, a gente conversava, o painel era para ser mundo 4.0, né? Mas já estaria desatualizado falar disso. Quando a gente começou a planejar, já estava fora, né? Já estava desatualizado, né? Então, isso para mim é bastante chocante, assim. Então, o pessoal tem falado muito das áreas que vão ser propensas à inovação, energia, meio ambiente, né, comunicação, dados, né? Mas eu acho que talvez, anterior a todas essas áreas, ainda existe uma área que talvez seja primordial, que é a educação. Então, o Rodolfo tem falado pelo Brasil afora aí sobre isso. O que a gente tem no futuro de hoje ou no futuro do futuro mesmo da educação, Rodolfo? Vamos lá, né? Primeiro agradecer o convite, mais uma vez, da Gênios, e me parece que foi muito adequada a escolha do Josmar, do Pedro, né, da Soweto, da Integrada, para conversar nesse momento sobre o futuro e colocar também alguém que fala sobre educação. Vocês apresentaram cases, né, de sucesso, empresas de sucesso. Eu não trouxe slides, mas nós também temos aqui um case de sucesso na educação, que é o Instituto Federal do Campus Jacarezinho, que fez a inovação curricular dele exatamente pensando nesse mundo que já não é mais o 4.0, que é já um passo a mais, talvez um 4.1, 4.2, para chegar no 5 daqui a pouco, né? E a gente ouviu falar aqui, né, o Josmar, da inovação que foi necessária para a empresa crescer, a Integrada já extremamente sofisticada em quesitos tecnológicos avançados, já trabalhando, como a gente percebe, com automação, inteligência artificial e internet das coisas, e isso demonstra que o mundo do trabalho ele vem mudando, ele vai mudar, ele já mudou. Qual é o papel da educação nessa mudança do mundo do trabalho? É isso que eu acho que temos que discutir para dar suporte para esse mundo mais que 4.0 e para as pessoas que vão viver nesse mundo, né? Por exemplo, para quem duvida do que vem acontecendo no mundo do trabalho, nós temos o Fórum Econômico Mundial, num estudo que eles realizam a cada 2 anos, chamado The Future of Jobs, o futuro do emprego. Eles falam que em 2020, né, esse estudo demonstrava que 70% de todo o trabalho realizado no planeta era realizado por ser humano, 30% por máquina. Em 2025, pela primeira vez na história da humanidade, de todo o trabalho executado no planeta, mais da metade será feito por máquina. E isso significa algo muito importante: desemprego e impacto social. Nada é mais importante para superar essa mudança e essa transformação do mundo do que a educação que se adeque
a essa nova realidade. Nós trabalhamos no Instituto Federal e modificamos nosso currículo pensando nesse mundo. Nós trabalhamos no Instituto Federal com um princípio educacional chamado de o trabalho como princípio educativo, que significa basicamente você entender as condições, os contextos econômicos, sociais, produtivos e tecnológicos para responder a uma demanda social, econômica e produtiva a partir do trabalho pedagógico, educacional. E aí nós temos que observar, por exemplo, o tanto que essa tecnologia avança e o quanto ela é forte o suficiente para substituir seres humanos. Em 1996 ainda, o Deep Blue, acho que o Hugo conhece bem essa história, acho que todos vocês conhecem, né, desenvolvido pela IBM, um programa de computador que venceu de maneira fácil o campeão mundial de xadrez, o Garry Kasparov, né, um russo. Venceu só com as técnicas já existentes que foi introduzido nesse programa, o Deep Blue. Em 2016, o AlphaGo, Go é um jogo chinês que é muito mais complexo que o xadrez, né, muito mais complexo. E a AlphaGo, desenvolvida pela Google, conseguiu uma inteligência artificial já, que ela não só conhece as regras do jogo e conhece as jogadas que existem, mas ela pensa o jogo e criou novas jogadas que os seres humanos nunca tinham visto. E venceu por 4-1 o campeão mundial de Go, um sul-coreano, Sid, não me lembro o sobrenome dele, tá? Venceu por 4-1 e os próprios jogadores e os que estavam presentes falaram que nunca mais um ser humano será capaz de vencer a inteligência artificial nesse tipo de jogo. Então percebam a capacidade desses algoritmos aprenderem e superar o ser humano. Outro exemplo de algo muito específico da humanidade, o Billy Bane, para quem é um pouco mais velho, né, conhece e gosta de futebol americano, e é beisebol, na verdade, desculpe, de beisebol. O Billy Bane, ele era um gerente esportivo do Athletics Oakland, em 2002. Um clube mais pobre que não tinha como enfrentar, por exemplo, o Yankees, o Red Sox. E ele fez o quê? Ele desenvolveu um algoritmo, ele pegou, na verdade, um programa de computador que procurava jogadores de baixo custo, de fora do mercado, colocava as características desses jogadores e esse programa ia montando qual seria o melhor time. Um orçamento limitado, com jogadores baratos, eles bateram o recorde histórico de 20 vitórias seguidas, vencendo inclusive os grandes times de beisebol dos Estados Unidos. E ninguém acreditava nesse programa porque falavam que identificar um jogador, pensar estratégia, fazer planejamento de gestão, de clube, era algo muito específico dos gerentes esportivos. Superado. Nós temos, por exemplo, o que vai sobrar para o ser humano? Josmar, Pedro, Hugo. Talvez a arte, né? A arte, a cultura, talvez a tecnologia nos dê tempo de nos dedicarmos mais a algo tão específico que é do ser humano, da sensibilidade, da criação, da criatividade. Mas isso também já não é muito certeza. David Cope, um professor da Universidade de Stanford, ele criou um programa chamado M, que começou a produzir música clássica a partir de técnicas de grandes autores, né, compositores de música clássica. E fizeram um evento um dia, colocando o tocado por um ser humano e depois o tocado pela máquina e criado pela máquina as composições, e perguntaram depois quem tinha composto cada música tocada, a máquina ou o ser humano. De maneira impressionante, a maioria das pessoas colocou que algumas músicas tocadas tinham sido feitas por humanos, pela sensibilidade, pelo modo que as tocou a música. E descobriram que no final quem tinha composto era a máquina. Mas não só isso. A máquina ela copiava técnicas, a M. Aí o David Cope criou a N. A N ela é uma inteligência artificial que ela não só aplica técnicas já conhecidas, como ela cria música, ela desenvolve. Ela começou a compor
Ela já fez um show, vários shows de música compostos pela Eni, que foram um sucesso, gravou um disco, e a Eni não só faz isso, como ela aprendeu a escrever. E ela organizou e publicou um livro de haikai. E nesse livro, ela fez tudo sozinha. Ela colocou textos de autores humanos e textos escritos por ela. O livro foi vendido, foi um sucesso, e ninguém sabe identificar qual foi escrito por humano e qual foi escrito pela Eni. O que vai sobrar, então, para nós, seres humanos, nesse futuro tão tecnológico da inteligência artificial, da internet das coisas, em que tudo está conectado? E você prescinde, portanto, da mão de obra humana em favor de uma produção mais refinada, menos custosa, né, e mais acelerada. E isso vai chegar, isso já chegou no século XIX e XX no campo, né, a integrada com o que o Pedro apresentou mostra muito claro para a gente isso. O campo no Brasil hoje emprega 5% da população economicamente ativa. Já foi praticamente todos substituídos. Nos anos 70, 70% da população brasileira estava empregada no campo. Todas essas pessoas precisaram migrar para a cidade e para a indústria, né? Mas a indústria também passou por um momento muito acelerado de substituição de mão de obra humana, com a inteligência artificial, automação, internet das coisas. Todos migraram para o setor de serviço. Hoje, nos Estados Unidos, mais de 80% da população está no setor de serviço, porque no campo e na indústria, elas funcionam praticamente de maneira autônoma. Só que a internet das coisas, a inteligência artificial, ela também hoje é capaz de substituir o que a gente chama de setor de serviços. O médico, o engenheiro, o professor, o advogado, o enfermeiro, o trabalhador de serviços gerais, o arquiteto, o carpinteiro, a máquina é capaz de substituir praticamente todas as funções dos seres humanos. Hoje você tem máquinas que leem 1000 diagnósticos, né? Fazem 1000 diagnósticos de imagem por segundo com 99,9% de acerto. Nenhum ser humano faz isso. Você tem robôs operando autonomamente, fazendo cirurgias. Você tem juízes, inteligências artificiais decidindo casos em grandes países do mundo. Então, como que a educação vai responder a esse mundo do futuro que é agora? E só há um caminho para isso. A mudança de currículo, porque aqui foi muito interessante que o Pedro, o Hugo e o Josmar falaram, né, que o mundo é dinâmico, ele é flexível, ele muda o tempo todo, mas a escola não. A escola é do século XIX ainda. Os currículos são do século XIX. As ementas são do século XIX. Tudo está engessado, tudo já está estratificado e todo mundo sabe o que vai fazer do primeiro ao último dia dentro de um currículo escolar. Só que o mundo ele não é assim. O mundo ele é dinâmico, ele muda rapidamente, ele é flexível e ele demanda das nossas crianças e dos nossos jovens outras competências, outras habilidades, outros potenciais cognitivos que a escola do presente, que ela é do passado, na verdade, a escola do presente que educa para o passado não é capaz de corresponder. Nós precisamos de uma escola no presente que eduque para o futuro. E como diz o painel agora, o futuro é agora. Mudanças curriculares, valorização de professor e aqui um apelo a, obviamente, todos os gestores públicos, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, presidentes, senadores, gestores educacionais, gestores de empresas, para que atentem para a educação. Porque se a educação não for transformada agora para o futuro, nós criaremos uma sociedade que o Yuval Harari chama de a classe dos inúteis. Seres humanos serão obsoletos e dispensáveis para a humanidade, para o globo, para a produção e também para o consumo. E a gente vai chegar numa encruzilhada que vai ter muito produto sendo feito autonomamente e poucas pessoas com recursos para consumir. Alguma coisa muito grave vai acontecer se a educação não for transformada agora para responder ao futuro. Obrigado. Muito obrigado, professor Rodolfo.
uma alegria a gente poder estar discutindo isso e conversando, né, e pensando sobre isso daí, né. A lógica que eu penso, né, ouvindo o Rodolfo falar, eu estava entendendo e pensando, né, em tudo aquilo que o Pedro mostrou para a gente, que já é real, que já está funcionando dentro. Quer dizer, uma coisa que eu sempre penso, na verdade, assim, se eu tenho um aparelho desse no meu bolso, você imagina o que já não tem de tecnologia, né? Quer dizer, eu não sou um cara especial no mundo, né? Eu também não sou rico para comprar uma tecnologia. Imagine o que já tem produzido, né? E agora vamos imaginar que está acontecendo isso, toda essa produção de tecnologia, ainda com as escolas que não estão adaptadas a esse mundo, né? Imagine se a gente conseguisse adaptar os sistemas escolares, os sistemas educacionais, a formação dos nossos estudantes. Imagine se a gente conseguisse adaptar para essa nova realidade. O quanto não seria mais interessante, o quanto não seria mais produtivo, o quanto o mundo não mudaria num espaço de tempo mais curto, né? Não que esteja demorando, não, mas há uma mudança substancial realmente, né? A gente tem uma pergunta ali para o Josmar. Josmar, mais uma vez, parabéns pelo exemplo, né, seu e da empresa. O que você faz para manter constantes atualizações, sejam de produtos, embalagens ou processos? Como que vive nessa mudança constante? Obrigado aí pelas palavras, né? O que a gente faz, né, a gente é um time, é uma empresa pequena, a gente conversa muito, a gente pesquisa muito. A informação hoje está na palma da nossa mão, como você mesmo falou. Tem muitos exemplos aí sendo passados. Logicamente também que a gente vai a campo, procura ver o que as maiores estão fazendo, né? Algumas coisas a gente copia mesmo, outras a gente vê o que pode ser melhorado. Tudo é uma questão do time estar conversando e sempre buscando estar evoluindo, né? Não estamos acomodados, eu acho que é isso que acaba acontecendo. Ok, na verdade a mudança está nos forçando a mudar também, né? A gente pode mudar pelo nosso ritmo, pelo ritmo que está sendo ditado pelo mundo, né? Sim. Entre essas utopias e distopias que a gente tem, a gente está transformando, estamos nos juntando, estamos mudando e tentando, o que a gente está fazendo agora é realmente tentar imaginar um mundo futuro. Amanhã, 15h, tem um painel também muito interessante, que a gente vai estar discutindo o que a tecnologia nos promete, né? Como que foi vista a tecnologia até hoje e o que ela está nos prometendo ainda aqui, ok? Você que está assistindo a gente em casa, então, não saia, não desconecta, permaneça aí, tá? Permaneça aí agora. A gente vai ter um painel muito bacana aqui. O James, grande amigo meu, vai estar fazendo um painel, grande em vários sentidos, inclusive. O James vai estar fazendo um painel aqui com a gente sobre a inovação na UEMP, né? Ontem nós estivemos aqui com a professora Vanderleia. Agora o James vai falar para a gente aqui sobre os projetos e todo o projeto de inovação na UEMP. Também a gente vai ter um painel sobre aprendizagem híbrida. Depois, no período da noite, a gente tem a Genius Fight e Genius Hackathon. E amanhã voltamos com a programação novamente. Pessoal, muito obrigado, um abraço. Fiquem com a Genius Com aí. Até mais.